colegas, professores. Estamos aqui para mais uma aula do nosso seminário Pequenos Teólogos e hoje nós estaremos estudando os 2 últimos capítulos do livro de Provérbios. É um livro que, embora seja profundamente teológico, um livro inspirado por Deus, é um livro que, a título de curiosidade, contém algumas semelhanças com escritos antigos ali do Antigo Oriente Próximo. E talvez um dos exemplos mais famosos dessas semelhanças literárias são as instruções de Amenemop. Essas instruções de Amenemop é um escrito egípcio antigo que data ali de 1300 a 1075 a.C., que vai conter várias semelhanças estruturais, literárias e até temáticas com o livro de Provérbios. Nós vamos ver uma semelhança muito grande no estilo de escrita, que fala também com a linguagem como se fosse um pai ensinando a sabedoria e o viver bem para o seu filho. E nós temos também temas que são muito recorrentes nos 2 livros. A gente vê temas como ética, prudência, bondade, lealdade, casamento. Então nós vemos que existem semelhanças nesse estilo de escrita de Salomão, os Provérbios, que foram incorporados no cânon da escritura, e alguns tipos de provérbios e sabedorias que já existiam ali no Antigo Oriente Próximo. Exemplo, no livro de Provérbios, quando nós temos ali os 30 ditos dos sábios, que vai do capítulo 22, verso 17, até o capítulo 24, verso 22, se parece fortemente com os escritos de Amenemop, que também tem 30 capítulos. Eu separei aqui só um exemplo para a gente perceber as similaridades. Provérbios 22 diz: não roubes ao pobre porque é pobre, nem oprimas o aflito na porta. E em Amenemop, no capítulo 2, a gente vê: guarda-te de roubar ao pobre e oprimir o necessitado. Como então que a cristandade se relaciona e trata essas similaridades que a gente encontra nesses textos? Bom, a maioria dos estudiosos, eles entendem que os sábios de Israel beberam sim das fontes de sabedoria que circulavam no Antigo Oriente Próximo. Isso só nos lembra que os escritos bíblicos, eles foram escritos, Deus fala na língua dos homens e ele usa estilos literários, ele usa linguagem, ele usa a sabedoria comum, ele usa exemplos da vida comum, contextos históricos similares. Então, nada disso diminui ou não qualifica ou desqualifica a inspiração bíblica dos escritos. Os sábios israelitas da antiguidade, eles desde Salomão até o período pós-exílico, absorveram sim fontes de sabedorias ali do Antigo Oriente Próximo, do contexto em que eles estavam inseridos, daquele contexto histórico e cultural, e compartilhavam sim de alguns entendimentos para o bem da vida sábia, da vida comum dos homens. Alguns pontos eram sim compartilhados. A grande diferença é que o sábio em Israel sabe que o temor a Deus é o princípio da sabedoria. O sábio de Israel sabia que a fonte, a origem de toda a sabedoria está intrinsecamente ligada ao conhecer a Deus, ao se relacionar com Deus e ao estar em aliança com o Deus verdadeiro que se revelou a eles e fez uma aliança com eles, a Deus e a fé. Então, apesar desses paralelos, o fundamento teológico de Provérbios ele é muito claro. Enquanto o Antigo Oriente Próximo, enquanto os escritos de sabedoria egípcios, eles tinham como fundamento uma moral civil, uma moral ética, o fundamento de Provérbios é que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então, eles não criam apenas na sabedoria para se viver bem, de forma moral, de forma ética. Eles criam na sabedoria onde o próprio fundamento da realidade é o próprio Deus que se revela. Então, para a gente fica muito claro que no progresso da revelação, Deus ele vai se utilizar de elementos comuns, de formas conhecidas, de formas e exemplos que são comuns a todos os homens. Da mesma forma que Jesus, quando ele ensinava, ele utilizava parábolas e ele usava metáforas com a vida comum para deixar os seus ensinamentos ali. Mas o que nós aprendemos com tudo isso é que
Primeiro, a Bíblia ela foi escrita em um contexto histórico real, não fictício, não no vácuo. Segundo, nós entendemos também que Deus ele se comunica com clareza dentro da cultura humana, mas ele transforma e redime essa cultura. E terceiro, reconhecer esses paralelos não enfraquecem de forma nenhuma a nossa fé. Pelo contrário, nos mostra um Deus que se revela de forma acessível e entendível aos seres humanos. O livro de Provérbios ele é uma coleção de ditos de sabedoria que orientam o povo de Deus, que forja o caráter do povo de Deus a viver de forma justa, santa, de forma prudente, a se desviar do mal. E talvez por isso, de forma muito poética da parte de Salomão, a sabedoria ela é personificada na voz de uma mulher, uma mestra, uma conselheira, uma voz que clama nos portões, chamando os simples a viverem de forma justa, santa e piedosa. Nos 2 últimos capítulos do livro de Provérbios, nós vamos ser presenteados ali com 3 momentos distintos. O primeiro deles é as palavras de Agur. É um homem piedoso que reconhece os seus limites diante da sabedoria divina. O segundo momento com palavras e conselhos da mãe do rei Lemuel, que vai culminar com um canto, uma ode à mulher virtuosa. No capítulo 30, então, nós nos deparamos com Agur, um homem humilde que reconhece a sua limitação. Logo no verso 2 ele diz: certamente sou o mais ignorante dos homens e não tenho entendimento de ser um humano. Então ele começa confessando que ele não sabe de tudo. Ele começa confessando que ele reconhece o seu limite de não entender as coisas eternas. Ele se curva diante da sabedoria divina e é aí que começa a verdadeira sabedoria. Ele reconhece que a mente dele é limitada e o caminho do justo, o caminho da sabedoria é um caminho de humildade, é um caminho oposto ao caminho dos soberbos. Alguns dos destaques que nós separamos para citar nessa aula. No verso 4 ele diz: quem subiu aos céus e desceu? Quem recolheu o vento nos punhos? Esse tipo de pergunta retórica ele faz para reconhecer a nossa pequenez diante de Deus. Para reconhecer, são perguntas aquelas que nós fazemos, das quais a gente já sabe a resposta. Ninguém pode fazer isso, senão o próprio Deus. No verso 5 ele diz: toda palavra de Deus é pura. E ele faz um claro contraste com os discursos humanos, que muitas vezes são marcados por pecado, que muitas vezes são marcados de soberba, que muitas vezes são discursos mentirosos. Aqui Agur afirma: somente a palavra de Deus é digna de toda confiança. Somente a palavra de Deus não falha. No verso 7 e 9 ele faz um pedido. Ele diz: não me des pobreza nem riqueza. Aqui ele não está condenando a riqueza e também não está exaltando a pobreza. O que Agur pede é equilíbrio, de forma poética, e nós devemos nos lembrar que livros poéticos nós não os lemos da mesma forma que nós lemos livros históricos, por exemplo. Agur está clamando, pedindo a Deus que Deus o dê equilíbrio. Ele quer contentamento e pureza no seu coração. No versos de 11 até 33, vai ter uma série de observações sobre os comportamentos humanos, cheio de imagens, de comparações, de exemplos. São pequenas parábolas que nos fazem pensar, que nos fazem refletir acerca da brevidade da vida, acerca das nossas limitações e que nos fazem reconhecer a grandiosidade de Deus e que nos levam, portanto, a temer o Deus de Israel. Então Agur nos ensina que a verdadeira sabedoria, ela reconhece que não sabe de tudo. Sabedoria não é conhecer todas as coisas. Antes é reconhecer a nossa dependência de Deus, é reconhecer a nossa dependência da sabedoria divina. Nos mostra também que precisamos buscar uma vida equilibrada, longe dos excessos. Os excessos são sempre lugares perigosos de se estar. Nós devemos, como Agur, pedir a Deus que nos dê equilíbrio em todas as áreas da nossa vida. E nos mostra também que nós, como professores, trazendo aqui para o nosso mundo, o professor que ensina
ensina com humildade, transmite graça, transmite sabedoria para os seus alunos. Palavras do rei Lemuel, Provérbios 31, de 1 a 9. A liderança que começa dentro do lar. O capítulo 31 começa com palavras do rei Lemuel, de uma profecia que lhe ensinou a sua mãe. Esse trecho é um lembrete poderoso de que a sabedoria do lar prepara líderes para o mundo. Aqui nós vemos Lemuel se lembrando, um rei desconhecido, a gente não sabe de onde vem esse rei, mas ele nos mostra como uma mãe piedosa e sábia o instruiu dentro de casa. A mãe do rei Lemuel não apenas o ensinou, ela o discipulou. Dentre vários conselhos de uma mãe piedosa que estava preparando um filho em sabedoria para não só reinar, mas também para viver a vida com sabedoria diante de Deus e diante dos homens. Nós temos alguns destaques. No verso 3, ela vai dizer: não des às mulheres a tua força. Aqui é um alerta ao rei contra os desejos da carne, contra o impulso pecaminoso que pulsa dentro de todas as pessoas. Isso aqui é um lembrete poderoso de que se cada um de nós nos descuidarmos com os desejos da nossa carne, nós podemos cair em ruína, podemos cair em pecado. Outro destaque poderoso desse texto está nos versos 4 e 5, onde ela vai falar assim, que não é próprio dos reis beber vinho. Também é um lembrete, é também uma exortação a Lemuel, uma advertência ao autocontrole, que é fundamental, não apenas para quem lidera, mas para todas as pessoas. Nós precisamos exercer o nosso autocontrole. Também, nos versos 8 e 9, ela vai falar: abre a tua boca a favor do mundo, que é um chamado à justiça, que é um chamado ao cuidado dos mais vulneráveis, que é um chamado a um olhar com empatia, com bondade e com amor para as pessoas. Aprendemos com as palavras dessa mãe piedosa e temente a Deus que formar crianças, que ensinar requer palavras firmes, mas cheias de amor e temor ao Senhor. Sabedoria é viver a vida diante de Deus, nos mínimos detalhes. Nos ensina também que formar essas crianças nesse seminário, do qual todos nós aqui nos dispusemos a estar ensinando, não se trata apenas do conteúdo da aula, mas se trata de formar caráter, se trata de ensinar autocontrole e também senso de justiça para as nossas crianças. E da mesma forma que aquela mãe preparava um rei para liderar, nós precisamos entender também que os nossos alunos são a futura liderança da nossa igreja, são os futuros líderes da nossa sociedade, os futuros formadores de opinião. Então nós temos essa responsabilidade de prepará-los no temor do Senhor, para que eles possam exercer funções de liderança debaixo da obediência da palavra de Deus. Seja liderando nações, seja liderando a própria casa, elas precisam aprender que exercer um caráter forjado em Cristo, autocontrole e senso de justiça é fundamental naquilo que define um cristão sábio, o que nos leva a Provérbios 31, verso 10 até o verso 31. Mulher virtuosa, quem a achará? Seu valor excede muito o dos rubis. A gente está acostumado a sempre ler esse trecho no aniversário da pastora, mas aqui a gente devia entender que esse texto não foi escrito exclusivamente para mulheres, porque aqui a sabedoria é encarnada. Aqui a sabedoria, a própria sabedoria, ela é pintada na figura de uma mulher. Sendo assim, você também pode ler esse texto para o aniversário do seu pastor, aniversário do seu marido, porque é um texto que exalta não somente as mulheres, ele exalta a própria sabedoria, que tem que ser distintiva na nossa vida. E aqui, de forma poética, de forma muito bem elaborada, se trata de um poema acróstico, ou seja, cada verso começa com uma letra na sequência do alfabeto hebraico. E quando nós olhamos
para esse poema que nos ensina sobre a sabedoria de forma poética, claro, personificada em uma mulher, sabedoria vivida no dia a dia, nós podemos perceber e aprender muitas coisas muito importantes para a nossa vida. Dos versos 13 até o 19, nós aprendemos sobre o trabalho justo com as mãos, sobre a diligência e administração do lar. No verso 20, nós aprendemos sobre generosidade com os pobres, algo que precisa estar no sangue, na veia da igreja do Senhor. Lá no verso 25, nós vamos aprender também sobre força e dignidade, que são um vestido da sabedoria. E são as vestes, é aquilo que reveste a sabedoria. No verso 26, fala com sabedoria e a instrução da bondade está na sua língua. Então, a sabedoria é aquela que está sempre disposta a instruir com bondade, não com soberba, com bondade, com amor e com humildade. E no verso 30, nós vemos que enganosa é a graça e vã é a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Então, graça, formosura, que falam de coisas superficiais, falam daquilo que todo mundo vê, essas coisas, apesar de boas, elas podem ser enganosas, mas o temor do Senhor é aí que mora a verdadeira sabedoria, é aí que mora a verdadeira beleza, estar em temer a Deus, ouvir os seus preceitos e responder com obediência. Esse texto nos ensina que nós devemos sim ensinar com as nossas palavras, mas principalmente é o nosso exemplo que vai ensinar, que vai forjar, que vai ficar gravado na mente dos nossos alunos. Nós aprendemos também que nós, como professores, devemos ser diligentes no planejamento, no cuidado com os detalhes, na forma como nós tratamos as nossas crianças. E nos mostra também que é no temor do Senhor que nosso ensino, que a nossa aula, ela se torna frutífera. Agur, Lemuel e a mulher virtuosa são três vozes que nos dão um breve relato da sabedoria completa. Com Agur, nós entendemos que a sabedoria começa com humildade, com reconhecer a nossa pequenez e a nos curvar diante da sabedoria que vem de Deus. A mãe do rei Lemuel nos ensina que ensinar com sabedoria, forjar caráter, exige firmeza, clareza e amor de nós. E a mulher virtuosa nos mostra que é no dia a dia, na diligência, que é naquilo que é cotidiano, vivido com obediência, vivido no temor do Senhor. É aí que mora a verdadeira sabedoria. E se nós soubermos viver dessa forma, então nossa vida será uma vida louvável, será uma vida vivida com sabedoria do alto. E nós estaremos cumprindo assim a nossa missão, o nosso chamado diante de Deus e diante dos homens.